Agora, nós vamos preparar a rena e antes disso nós vamos analisar a estrutura do pelo dela, se tem uma espessura fina, se é média, grossa, se existem bastante falha para a gente poder preencher, tá bem? Então assim, primeiro analisando nós vamos olhar a cor dos fios da sobrancelha dela, tá? Ela tem uma cor de castanho, seria um castanho natural, tá? Não é tão escuro, mas também não é claro, tá? Então seria o castanho natural, que é o que a gente mais vê, tá bom? E ele tem uma espessura fina, tá? Então por isso que existem algumas falhas, ele não tem uma espessura grossa, não é muito queratinizado, tá? E a gente observa, ó, que ela tem bastante falha aqui na parte de cima, na estrutura aqui, ó, do ponto alto, tá? No início, ela tem umas falhas aqui embaixo, na base inferior. Do outro lado, o início dela é bem falhado, base inferior e ponto alto. Mas, ó, aqui o corpo da sobrancelha dela é mais cheinho de pelos do que esse lado aqui, que tem uma ausência maior, tá? Então, como que nós vamos preencher a rena? Conforme eu falei na parte da teoria, nós vamos focar em colocar bastante quantidade de rena aonde ela não tem muito pelo, tá? Porque a rena, ela só fixa bem, ela só fica assim bem intensa quando existem pelos para poder segurar esse pigmento, porque o objetivo da rena é de dar um sombreamento, de dar um fundo pro pelo, tá? Por isso que sobrancelhas finas de pelo não dá para tornar uma sobrancelha grossa com a rena, porque dá diferença de cor na tonalidade. Então aqui nós vamos utilizar um pouquinho de castanho escuro e um pouquinho de castanho claro. Que o castanho claro, na verdade, ele seria o castanho natural. Por que nós vamos colocar o castanho escuro? Porque eu quero dar intensidade aonde ela não tem pelo. Porque se eu vier só com castanho claro, ó, aonde ela não tem pelo, não vai esconder bem, tá? Então, quanto mais eu tenho que esconder buracos de sobrancelha, onde não tem pelo, mais intensidade de cor eu tenho que colocar. Não dá pra colocar uma cor clarinha, tá bom? E nós vamos trabalhar a técnica da Natural Brows, tá bom? Então, aqui nela eu vou utilizar 75% de castanho escuro e 25% de castanho claro, tá bom? Como seria 75% e 25%, gente? Se nós temos que colocar aí 2 pazinhas cheias para fazer aí uma misturinha ok, né, de um tamanho normal de sobrancelha, eu vou colocar 1 pazinha e meia da cor dominante, que é o castanho escuro, e meia pazinha de castanho claro, que é a cor que nós usamos para poder complementar, tá? Ó, a mistura da rena não pode ficar nenhuma bolinha
de pozinho, tá? Então tem que mexer bem. Ela tem que ficar com uma cremosidade, mas pra líquida. Ela não pode ficar tão cremosa. Quando você puxar, ela não pode ficar efeito cola. Então até o preparo da rena vai influenciar no efeito do tom. Porque se você não misturar a rena, primeiro, que não vai fixar na pele. Segundo, que se fixar alguma coisa, a região que não foi bem misturada, ela não vai fixar. Então vai ficar com várias falhas na sobrancelha, tá? Olha a textura dela. E ela tem que ficar brilhosa, tá? Não pode criar muita espuma. Se criar, você dá umas batidinhas para estourar essas bolinhas que fica, tá? Dá uma mexidinha nele sem estar funcionando o mixer. Isso é vocês que vão sentir, tá, gente? O importante é o resultado final da rena. Já vou vir aqui com o meu palito bem fininho, ó, com algodão, a minha escovinha para degradar e o pincel que tem que ser bem chanfrado e bem fino, bem molinho. Então, primeiro nós vamos fazer o alinhamento dessa sobrancelha, que seria o contorno. Nós vamos limitar aqui a região para a gente poder trabalhar, tá? Depois nós vamos preencher. Então, primeiro, ó, eu vou molhar o pincel sem quantidade, só com a umedecida dele mesmo, ó. Puxo aqui para cima e faço o contorno aqui no corpo da sobrancelha. A gente vai separar aqui essa parte do início, porque é onde nós vamos degradar. Então, nós vamos começar a pigmentar do corpo para o resto da sobrancelha. O objetivo é só limitar a área, tá? Não precisa preencher. Então, vou passar aqui embaixo. Posição do pincel. Agora nós vamos preencher as regiões que tem falha. E já vou fazer o contorno. Estico bem essa pele. Certo? E agora, ó, eu vou preencher a base inferior para dar um alinhamento nessa sobrancelha.
E agora eu vou posicionar o meu pincel e bem levinho, ó, eu vou arrastar lá pra cima esse pigmento, tá vendo? Pra poder degradar essa cor. Vou fazer aqui a transição, ó, levanta ele um pouquinho e sempre arrasta de acordo com o direcionamento dos fios dela, tá? Vou limpar aqui, vou posicionar o meu palito em cima da linha e puxo pra cima, pra desconectar os fios. Aqui eu não quero alinhar, tá? Eu só quero alinhar aqui, ó. E agora eu venho reparando aqui o restante que precisa de mais pigmento. Tô dando uma espalhada com o pincel deitado, ó, bem levinho. E não tem problema se sair pra fora, é só passar com o palito, fazendo contorno. Estica sempre muito bem a pele dela. Olha o alinhamento. Aqui. Agora nós vamos fazer o outro lado. Novamente, contorno, separa aqui o início, começa aqui no corpinho da sobrancelha, ó. Estico a pele dela e vou trabalhando o contorno. Começa de baixo pra cima, porque aqui os fiozinhos dela crescem tudo pra cima. Quando ele começa a inclinar, eu vou acompanhando. Ó, aqui o direcionamento já dá uma deitada. Vem com o pincel, puxa a pele dela. Fecha os olhinhos. Quando você estiver fazendo aqui na região de baixo, região inferior, sempre pede para a tua cliente fechar os olhos, porque quando a gente pisca, a pálpebra ela dá uma tremidinha. E principalmente na hora de alinhar, a pálpebra tem que estar bem paradinha. Agora nós vamos preencher essa sobrancelha.
Fecha os olhinhos. Vou trazendo esse alinhamento aqui para o início, para dar uma conexão, para não ficar aquela coisa dividida de onde é claro, onde é escuro. Antes de eu degradar a cor, eu vou dar um alinhamento aqui embaixo, tá? Transição. Posiciona em cima da marcação e arrasto, ó. E aqui eu dou o alinhamento, tá? Estico a pele. Trabalho bem a cauda, estico. Vou olhar essa cliente de frente para ver se teve um alinhamento, se não tem um lado mais alto que o outro, se os dois inícios estão certos na degradação de cor. Fecha só um pouquinho o olho. Do outro lado. Lembra que a sobrancelha a gente tem que olhar de todos os ângulos.
retirar essa marcação do início. Se a cliente fosse querer uma sobrancelha marcada do início ao fim, era só preencher totalmente essa sobrancelha. Só que tem que tomar bastante cuidado com o início, para não ficar um quadradinho maior que o outro. Por isso que eu gosto de trabalhar com degradê. Porque cria essa desconexão, né? Não fica aquela coisa forçada, artificial. É raro hoje quem gosta de uma sobrancelha muito marcada do início ao fim. Não tem problema os pelinhos que ficam aqui pra cima, tá? Por que que esses pelos estão aqui pra cima e esses daqui não? Porque esses daqui são aqueles fios que crescem direcionados pro lado, lembra? Então, deles a gente cuida no final. Sempre observar se aonde você já passou a rena, se não saiu, porque às vezes a rena ela acaba escorrendo para onde tem mais pelo. Então depois a gente só precisa ir reparando. Por isso que tem que ficar de olho o tempo todo nessa sobrancelha. E é isso. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de algodão aqui no palito, vou passar no removedor e vou limpar aqui o que deu uma esfumada da rena para não manchar a pele dela, tá? E aí, no caso dela, como eu quero deixar bem intenso no ponto alto, eu vou deixar secar total os dois lados.